Bom, gente, então boa noite. No estudo de hoje é o nosso 14º estudo que nós estamos fazendo sobre fé, né? Já foram 14, então aqueles que quiserem é só entrar lá no Drops do Céu e receber um Drops, né? Participar de um Drops, tomar um Dropzinho do céu ali sobre a sua vida, né? Então hoje a gente vai estudar um assunto que é um assunto importante e um assunto que é um pouco diferente do que nós temos tratado. Na verdade, é um pouco parecido com a semana passada, porque quando nós tratamos de fé, a gente já discutiu aqui que existem fé que a gente precisa ter nos momentos pontuais, né, em que a gente tem uma necessidade e a gente clama com fé, e tem aquela fé que é mais longo termo, né? É uma fé a ser desenvolvida, as coisas não acontecem tão rapidamente, a gente vai precisando de Deus cada dia, e essa fé ela é difícil de ser desenvolvida, né? Porque a gente quer que as coisas aconteçam, principalmente nesse tempo que nós vivemos, que a gente quer que as situações se resolvam rapidamente, né? Essa era de tudo muito rápido, essa entrega, né, que existe de tudo muito rápido, às vezes a gente fica muito ansiosos e desesperados para termos respostas para aquilo que a gente precisa. E às vezes parece que Deus viajou, Deus passeou, Deus sumiu, Deus se esqueceu da gente, né? Mas hoje eu quero abordar um outro aspecto da fé, que é quando a nossa fé é posta à prova, né? Neste momento que nós precisamos de fé aguda mesmo, aí é no hard mode lá em cima, que a gente precisa acessar o nosso banco de fé, né? Então, eu coloquei aqui que a fé que nós precisamos nesse momento, ela é um pouco mais do que fé, é uma questão de convicção, não é? Então, a definição de convicção, ela é uma crença ou uma opinião firme a respeito de alguma coisa, né? A convicção, no caso da fé, é uma certeza total, né? É plena confiança, né? No caso da relação com Deus, é a consciência de que nós fomos chamados naquela situação aguda, fomos chamados e temos a visão, né? A consciência plena de que Deus não nos abandonou, Deus nos pôs para participar exatamente dessa situação que nós vamos passar, não é? Neste tempo, aqui e agora, não é? Então, como a gente sabe, tem certeza de que Deus, ele não se atrapalhou, ele não se distraiu, a gente não é um acaso. Então, se nós vamos passar por essa situação, Deus é consciente e Deus está conosco. Essa é a sua promessa. E nós cremos firmemente em Deus naquela circunstância, apesar da circunstância, não é? Então, a semana passada, a gente até viu aquela circunstância do Davi desafiando, o Golias desafiando o Davi, e o Davi aceitando o desafio, né? De fato, ele não precisaria fazer isso, não é? Mas ele topou e falou, não, você vem lutar contra mim nessas condições como um homem armado, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu boto muito mais fé nele do que você, cara, né? E de fato tudo aconteceu favorável a ele, né? Eu me lembro, né? Tem um episódio da minha vida que é quando meu pai faleceu, né? Na verdade foi um pouco antes, quando meu pai saiu de casa. Quando ele saiu de casa, interessante que no dia seguinte apareceu uma tia nossa, irmã da minha mãe, muito cristã, e ela falou, olha, eu não sei o que aconteceu aqui, mas Deus me mandou aqui. E Deus me mandou falar com você. Falou para a irmã dela, que é a minha mãe, né? E falou... E a minha mãe, então, ela ficou pensando, poxa, será que eu devo seguir o caminho da minha irmã, né? Que veio aqui conversar comigo? E a minha mãe tinha, já contei isso, mas a minha mãe tinha, em cima da cama dela, que ela dormia, tinha um quadro. E nesse quadro tinha um versículo escrito, a minha paz vos dou, né? Que é uma palavra de Jesus. E tinha um caminho que seguia e subia numa montanha, e lá em cima na montanha, lá no alto no caminho, tinha uma luz brilhando. Eu me lembro muito porque eu brincava muito na cama da minha mãe, né? E eu sempre olhava para aquele quadro. Mas a minha mãe, o que aconteceu? Naquela noite,
ela teve um sonho, e nesse sonho ela estava naquele caminho daquele quadro. E aquele caminho foi levando a minha mãe até ela chegar na presença de Deus, não é? Então, o que aconteceu ali? A minha mãe foi desafiada ela não seguia aquela, vamos dizer assim, aquele ramo, né, do cristianismo, e de repente ela ficou diante da situação: vou, não vou, me posiciono ou não me posiciono. E aquela atitude, né, aquela confirmação de Deus fez com que minha mãe se posicionasse e ela pudesse seguir. Então, não necessariamente precisa ser algo agudo no sentido de um gigante na sua frente ou uma situação como a gente vai ler hoje. Mas às vezes é uma tomada de decisão, né? É um momento que a gente sabe que a nossa fé vai ser provada ali, né? Então, às vezes, por exemplo, você está diante de uma situação que não é necessariamente honesta, e aí você é provado. Ou você está numa situação em que a sua idoneidade é colocada à prova, né? Eu tenho um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás, na minha primeira viagem que eu fiz para o exterior, isso no final da década de 80, eu fui com uma comissão de empresários para a Europa. Foi a nossa primeira viagem com meu irmão. E no último dia dessa viagem, antes de voltar, a galera resolveu ir para Gandaia, né? Então, nós estávamos na Itália nessa época e vieram falar: hoje à noite vai ter lá o negócio, já está tudo armado lá e tal. E eu falei: então, não vai dar, cara. Então, eu não vou. Não, peraí, cara. Qual o problema? Não, eu sou casado. Não, eu sei, eu também, peraí. Não, tem umas italianas, tá? Eu falei: então, a minha italiana tá no Brasil, cara. Então eu não vou. E aí o cara ficou me alugando e tudo mais, eu não fui, né? Aí na manhã seguinte a gente acordou cedo para pegar o ônibus para ir para o aeroporto, que de lá nós íamos pegar o avião. E no caminho ele contando, né, como é que foi, a gandaia toda e tudo mais. E aí o cara voltou para mim de novo e começou o mesmo papinho. E aí, cara, você não sei o que e tal. E aí me veio eu sou bastante calmo até um certo momento, né? Mas aqui eu falei: rapaz, você tem filha, né? Você tem? Tem, você falou que você é casado, então. Cara, eu soube ontem que tanto a sua filha quanto a sua mulher saíram para Gandaia, foram curtir a noite antes de você voltar. Porque quando você chegar lá à noite, aí vai estar tudo... Ô, meu, que isso, cara? Que papo é esse, meu? Falando da minha mulher, da minha filha... Ué, você tem direito, elas também têm. Então o papo azedou assim, né? Aí não nos vimos mais, entramos no avião e voltamos. Quando nós chegamos, estava a Sidoquinha me esperando com as crianças, pequenininhas ainda. E aí nós saímos e eu dei de cara com a esposa dele e com a filha, que estava lá também esperando no aeroporto. Falei: é a sua esposa? Olha, muito prazer. Ele falou muito de você. Sua filha, muito prazer. E o cara ficou com aquela cara de nada, né? Mas ficou aquilo na cabeça. Agora, quando nós somos colocados à prova em situações como essa, como nós reagimos, não é? Então, às vezes, a gente é desafiado nestas situações, não é? Mas nós vamos ver hoje uma situação muito desafiadora que aconteceu na Bíblia, na Palavra de Deus, que vai exemplificar bem isso que nós estamos falando. É uma passagem muito conhecida para os que já conhecem a Bíblia, mas ela trata da fé que vai ser realmente convicção. Então, é a história de 3 amigos de Daniel, que a Bíblia fala no capítulo 3 do livro de Daniel, nós vamos ler. E qual que era o contexto, né? Eles estavam num país chamado Babilônia, eles eram escravos ali, eram jovens superdotados, expatriados, escravos, porque o país dele tinha sido invadido e foram levados para a Babilônia, né? Eles eram de Israel, e serviam na corte, porque o Nabucodonosor, que era um cara inteligente, ele conquistava as nações e traziam as melhores cabeças para fazer parte da corte dele.
E os caras escravos trabalhavam lá gerando conhecimento para ele. Interessante o pensamento dele. Mas o rei que eles serviam, que é Nabucodonosor, matou os familiares deles. Pôs fogo, queimou o seu país. Então, imagina o ânimo, né, desses caras de trabalharem por Nabucodonosor. Eles estavam lá sem família, sem pátria e sem esperança nenhuma. Ou seja, não tinha nada ali que dissesse para eles que eles iam voltar. Como de fato não voltaram. Mas eles tinham a visão de que Deus não os abandonaria. Então, que mesmo nessa situação, eles deveriam honrar ao Deus que eles serviam. Eles possuíam convicção naquele em que criam. Então, vamos ler essa história, que é uma história bastante curiosa e bem histórica mesmo. O livro de Daniel, os primeiros 6 capítulos são muito legais de ler. Esse é o capítulo número 3, nós vamos ler até o versículo 18 e depois eu faço alguns comentários. Vamos lá, Sidoquim? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha de chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre! Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha de chamas, numa fornalha em chamas. Mas alguns dos judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês não se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Que Deus? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defendê-los diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Até. Fique sabendo aqui, ó rei, que nós não vamos nos prostrar.
Então, a postura desses jovens, né, apesar da situação, da circunstância, foi muito desafiadora. É uma fé que desafia aquele confronto, não é? E a maneira como eles colocaram, né, sendo que o Nabucodonosor falou, eu vou lhes dar mais uma chance, então vai lá, eu vou tocar o barulhinho aqui, a musiquinha, vocês vão esse próximo, fechou? E eles responderam, nós não precisamos nos defender, não precisamos responder para você sobre esse assunto. Se nós formos lançados na fornalha de fogo ardente ou em chamas, o Deus a quem nós servimos, Ele vai nos livrar, Ele pode nos livrar, Ele pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará das suas mãos, mas ainda que Ele não faça isso, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro, a imagem de ouro que o Senhor levantou. Ou seja, é não negociável. Há coisas na nossa vida que são não negociáveis. Eu contei esse caso, né, dessa viagem que eu fiz, porque essa é uma questão não negociável, né? Às vezes a gente está com os amigos, está uma piadinha aqui, uma piadinha de lá, ok, mas tem um ponto. Você traça uma linha e fala, até aqui vai, daqui para frente. Não vai. Por quê? Porque está em jogo quem você é. Está em jogo o seu Deus, que formou você dentro do ventre da sua mãe e que formou você, a sua personalidade cristã. Então, está em nós estabelecermos essa linha e falar, então, cara, esse Deus que você falou, porque ele pergunta, e quem é o Deus? Qual será o Deus que vai livrar você das minhas mãos, dizendo, eu sou muito mais do que qualquer Deus que você serve? E eles falaram, o Deus que nós servimos vai nos livrar sim, mas se ele não quiser livrar, porque isso é problema dele, nós, por princípios, nós não vamos nos dobrar a imagem nenhuma, porque nós só adoramos um Deus. Então, essa situação aguda provou, né, a fé desses 3 jovens, a postura de uma fé convicta. Se não nos livrar, não nos dobraremos. É algo difícil de ver hoje, mas em alguns momentos necessário, né? Como eu disse, a gente estabelece aquela linha, tá tudo certo, mas em algum momento nós temos que nos posicionar, certo? Se nós cremos, se nós amamos a Deus, se servimos a Ele, então, paciência. E sabe, gente, cada vez mais se aproxima a hora em que a nossa fé vai ser provada. Jesus disse isso, o Senhor Jesus disse, não é? Falou, olha, lá nos últimos dias, pessoas vão perseguir vocês, eles vão te entregar, então veja lá como vocês vão agir. Mais ou menos o que aconteceu nos primeiros dias do cristianismo, de pessoas que foram perseguidas, que foram queimadas, torturadas, né? Quem viaja, né? Nós já fomos em tantas arenas, em tantos lugares, né? E a diversão era ver os cristãos serem queimados, esfolados, esquartejados, as feras comendo as pessoas. E a pergunta é, por que esses caras não negaram? Porque se eles chegassem e falassem, ok, eu vou adorar o Deus dos romanos, eles seriam livres. Se eles dissessem, não vou servir ao Deus dos meus antepassados, o Deus que eu creio, e eu vou lá e faço uma mentirinha, eles poderiam ser livres. Mas quantos e quantos e quantos morreram por firmar pé, né? Postura de convicção. Não, eu creio nisso, eu vou servir o meu Deus. Até tem uma passagem do Justino Mártir, né, famosa, em que ele fala assim, eu estou com 90 anos, eu sirvo a Deus tanto tempo, Ele nunca me fez mal, por que eu vou mudar agora? Né? Assim, o que você está me dizendo? Que eu vou morrer? Né? E até ele fala, o meu corpo será como trigo, pão na boca dos leões e eu vou estar na presença dele, cara. Tudo isso vai passar, mas eu não vou baixar a guarda nesse momento, não vou abaixar a guarda. Então, vamos ver a continuação desse episódio, como é que ele termina. Olha só que curioso. Versículo 19 até o versículo 30. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego
e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser qualquer coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Acabou aí, não? Mas... Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Bom, tá aí a história. Que história terrível, né? Se nós formos olhar desde o início, veja que o Nabucodonosor, ele era um cara bonzinho, né? Ou seja, quando ninguém acredita na estátua dele, ele manda na fornalha de fogo. Agora, se o cara desafiar o Deus que ele está crendo agora, ele manda despedaçar e a casa vai ser transformada num escombro. Então, o cara, a linguagem dele era meio assim, tipo, né? Morre de um lado ou morre do outro, não é verdade? Mas fora isso, né? O que a gente vê? Jovens se posicionando. Gente do céu, eu me converti na minha adolescência e o que me segurou na fé foi que a palavra de Deus, ela é absoluta. Então, para mim, vivendo na década de 70 e 80, na minha mocidade, né, 60, 70, 80, isso fez muita diferença para mim, porque eu perdi meu pai muito cedo. Então, o fato das coisas estarem determinadas e Deus ser um Deus absoluto, atuante, presente, fortaleceu muito a minha fé como jovem ali. E eu acho que falta muito isso hoje. Os jovens, eles são atraídos por coisas de fato, não é? Não conversa, muito blá blá blá, muita coisa, isso não sustenta. O que sustenta é a palavra de Deus. E quando a gente vê posicionamentos assim, e eu tenho várias histórias para contar, porque que eu fui também lançado na fornalha de fogo no cursinho, né? Assim, ali parece quem fez cursinho lembra, né? 600 pessoas numa sala, caía na boca da turma ali, você tava frito, né? Era mais ou menos assim, guardadas todas as proporções. Mas quantas vezes, né, a fé foi posta à prova? E quanto eu precisei desta mensagem de Deus e desse exemplo desses jovens que foram lançados. E aí o detalhe, né, muito importante, que não é um detalhe, vamos dizer, é o centro de tudo. Quando eles foram lançados lá, não é? Dentro daquela fornalha de fogo ardente, foi visto um quarto homem. Havia alguém lá, não é? Então, o que eu quero dizer é que quando você for lançado, em algum momento que você tenha que optar, e você fizer a opção certa, tiver a postura certa, saiba que tem alguém com você. Esse anjo
Muitos dizem que era o próprio Jesus que estava lá. O Nabucodonosor não sabia traduzir isso. Ele em algum momento ele fala, é como o filho dos deuses, se parece com um anjo, que o anjo foi lá. Sei, eu entendo que Jesus disse que estaria conosco em todas as situações. Então, pode ser que seja Jesus, né? Que tivesse sido Jesus que estava lá, né? E os homens desamarrados andando no meio do fogo sem se queimar. Como isso é possível, gente? Como isso é possível? E novamente, levando para os nossos dias, às vezes o fogo não é a chama de uma fornalha, mas é o fogo da crítica, é o fogo da gozação, é o fogo do pecado, você sendo atraído para fazer algo que possa ir contra a sua família ou contra os seus princípios, pode ser o fogo de um negócio ilegal. Quantas coisas que podem acontecer, né, que nós somos levados nessa fornalha, né, de tentação, e aí a gente tá ali para definir, cara, agora é a hora de eu dizer sim ou não ao meu Deus, não é? Então, gente, isso acontece com todo mundo, aconteceu com esses caras, e aqui tem um exemplo de como eles se posicionaram. E o que também a gente pode ver nesse texto é que o fato deles terem se posicionado de uma maneira tão correta fez com que o rei que os estava perseguindo fez um decreto, falou, cara, isso, não existe Deus assim, não é possível. Ele esqueceu, você vai para o próximo capítulo, ele já esqueceu disso aqui. Mas, por quê? Porque a fé não estava no coração dele, não é? Ele estava impressionado com o que tinha acontecido. Era o momento, né? A oportunidade do Nabucodonosor botar a vida dele em ordem. Mas ele não fez isso, né? Mas, naquele momento, o próprio cara, né? O próprio inimigo que estava ali perseguindo os três, falou, louvado seja o Deus deles. Porque não há Deus que possa livrar como esse, não há Deus igual. Novamente, gente, eu não sei que situação você vai passar, já passou ou está passando. Não sei. Eu sei que Jesus pode estar com você nesta situação se a sua postura for a postura correta. Se você optar, se você tomar a decisão correta, não, eu quero saber, eu vou aqui, onde Deus está, eu quero estar com Ele. Não importa que isso implique até na minha morte, no caso deles aqui, ou eu vou perder meus amigos, vou perder o que seja. Mas quer saber? Deus comigo é tudo que eu preciso. E eles fizeram isso. Lembrando o que eles falaram, se o nosso Deus tem todo o poder para livrar, mas se Ele não livrar, nós também não vamos nos dobrar, porque é uma questão de convicção. É a nossa fé sendo provada e nós tendo a postura correta, não é? Então, esse extraordinário que é Deus conosco, lá dentro da luta, isto vem para aqueles que se posicionam de maneira correta, né? Então, é como se ele dissesse, não me dobrarei diante da sua imagem, da sua estátua, da sua escultura, do seu sistema. O sistema nos obriga a nós abrirmos mão dos nossos princípios. E como é que nós vamos reagir, não é? A Bíblia fala em Hebreus 10, 22 sobre termos uma inteira certeza de fé, né? Cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado em água pura. Termos uma fé firme, inteira certeza de fé. É isso que nos move. E eu lembrei do texto que Jesus falou, né? Aquele que edifica, né? Que ouve as palavras de Deus e as pratica, é semelhante àquele cara que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as palavras de Deus também e não as pratica, né? É semelhante àquele cara que construiu essa casa sobre a areia. Por quê? Porque as chuvas vão correr, os ventos vão soprar, terremotos vão vir, situações difíceis vão vir. A vida é assim, não existe uma outra vida senão essa. Como vai estar a nossa postura? Se nós tivermos edificado a nossa fé sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que é rico, sobre a presença de Deus, sobre o amor que nós temos por Ele, então nós permaneceremos. Se não, eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, que a gente vai afinar ali na hora certa, sabe, gente? Então eu queria fazer uma oração por nós, que Jesus possa nos conceder essa convicção de fé para nós vivermos,
praticarmos o que temos recebido dele. Uma fé pura, como eu sempre tenho falado, pura, sincera, convicta, como Jesus falou. Nós temos que ser como crianças para poder entrar no reino de Deus. Uma fé que tem a convicção da criança que acredita no Pai sem pensar, inabalavelmente, não é? Que vai suportar todas as intempéries da vida aí, não é? E lembrando, mas se Ele não nos livrar, nós continuaremos a amá-lo e a servi-lo, né? Apesar de todo o seu poder. Se Ele não quiser fazer, não importa, nós estaremos ao seu lado. E Deus ouve a nossa oração. Eu queria orar por todos nós, pode ser? Vamos orar. Senhor Deus, a nossa fé é pequenina, Senhor. Nós não temos nenhuma pretensão de sermos os grandes heróis da fé como esses três, Senhor, que desafiaram, Senhor, Nabucodonosor numa situação tão aguda. Mas, Senhor, o Senhor sabe que os tempos atuais são tempos difíceis e que nós estamos sendo colocados à prova todos os dias. Senhor, a permissividade desses tempos, ela nos traz à prova, Senhor. Nós somos confrontados com a nossa fé, Senhor, pelo sistema, Senhor, que está cada vez mais questionando ao Senhor, questionando os teus valores. Vivemos aqui no Brasil, Senhor, numa inversão de valores absurda, Senhor. Estamos vivendo tempos em que as pessoas defendem bandidos, defendem o mal. E a tua palavra diz lá em Isaías: ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. Ai daqueles que transformam a luz em escuridão e a escuridão em luz. Senhor, estamos vivendo tempos tenebrosos, Senhor. Mas o Senhor vai nos dar força para que nós possamos resistir, para que não somente nós, mas nossos filhos, Senhor, os nossos queridos, os que estão ao nosso redor. Então, Senhor, que esta palavra possa encontrar, Senhor, lugar, guarida no coração daqueles que estão ouvindo, Senhor, meus queridos que estão ouvindo, Senhor, para que a sua fé seja fortalecida, Senhor, e eles saibam que o Senhor estará com eles lá no meio da fornalha, Senhor, quando eles optarem por te servir, Senhor, optarem por estar ao teu lado, por, Senhor, não negociarem valores, Senhor, e princípios, por serem, Senhor, teus filhos, Senhor, que realmente, Senhor, refletem a tua glória, a imagem do Pai, Senhor. Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé e que, Senhor, esta palavra possa, Senhor, ser lembrada pelos nossos corações quando nós estivermos em situações agudas. Senhor, que a nossa fé for demandada, Senhor, que nós possamos ser como esses jovens, Senhor, e possamos, Senhor Jesus, ter o nosso esteio na tua palavra, Senhor, porque ela sim é a força, é a âncora, Senhor, para que a nossa fé, ela não vacile, Senhor, nos tempos de luta, Senhor, nos tempos de tempestade, que o Senhor esteja ao nosso lado e seja, Senhor, o nosso braço forte, o nosso amigo, Senhor, aquele que é mais poderoso do que qualquer sistema, do que qualquer rei, do que qualquer, Senhor, situação que se levantar contra nós. Senhor, abençoa os meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos, Senhor, realmente, Senhor, resplandecer a tua luz nesses tempos de trevas. Em nome de Jesus. Amém.